ele fez um comentário sobre o Públio Lentulus, que foi um senador romano na época de Jesus. E ele comentou que esse senador, ele recebeu nas mãos dele o processo de crucificação de Jesus, algo nesse sentido. E que Emmanuel estaria aqui ainda, meio que em decorrência desse fato. Eu queria perguntar para o Narras se ele acha que o Públio Lentulus, se ele teve essa possibilidade de ir contra uma ordem que seria do destino, ou uma vontade de Javé, e se Emmanuel perceberia que ele teria fracassado, então, nesse ponto da crucificação de Jesus? O que você acha sobre isso, Narras? Luiz, o assunto é fascinante. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, de acordo com o que eu aprendi com o Chico. A vida de Jesus, eu não quero discordar do que o Elan fala, mas, na realidade, Jesus veio não para cumprir as ordens de Javé. Isso eu acho que é um equívoco. Jesus veio em missão do Pai Celestial, que é aquele que criou os espíritos que nos animam. Não é o Javé. O Chico sempre dizia que o Velho Testamento era uma história de um Deus inferior que tinha feito algo errado. Isso é gnosticismo, né? O gnosticismo diz isso. E que nós, espíritas, que eu estava sob a égide do espiritismo na época, ele falou, nós espíritas temos que nos ater ao Novo Testamento, porque sempre o cristianismo tenta cumprir o seu papel junto à humanidade, e esse Deus inferior trunca, ele limita esse trabalho. Então, o que aconteceu na época de Jesus? Jesus veio para fazer com que o judaísmo, que seguia Javé com unhas e dentes, cedessem da posição deles e levassem a religião para dentro do Império Romano, já que o Império Romano era politeísta. E a presença de um Deus único, que não era o Javé, mas era um Deus único, que é o Pai Celestial, tinha que fazer parte do Império Romano, mas os judeus precisavam abrir mão dessa expectativa de tomar o poder no mundo, de ser o povo mais poderoso do mundo. Tanto é assim que Jesus falou, olha, se vocês não compreenderem, vão pagar o preço. Esse templo que vocês construíram, o templo de Salomão, isso aí vai tudo virar pedra, vai para o chão, como de fato aconteceu no ano 70, né? O Império Romano destruiu tudo e veio a diáspora dos judeus, porque eles não aceitaram Jesus. Essa é a verdade. Não foi Jesus que fracassou, foram os judeus que tiveram a oportunidade de cumprir aquilo que Jesus estava propondo, de levar o judaísmo para aceitar o Império Romano, levar a religião para dentro do Império Romano. Eles não aceitaram. Então, crucificaram Jesus e pagaram o preço da crucificação. Então, assim, eu não vejo a posição de Jesus como uma posição de fracassado, não. Eu vejo a posição de Jesus como alguém que ficou. Senador. Não vou ficar aqui, né? Isso aqui não tem jeito, não vai mudar. Foi melhor ir embora. Se deixou crucificar, ele podia ter sido salvo. Agora, o Emmanuel, sim, podia ter mudado a história, por quê? A presença dele na Galileia era a presença do maior representante do imperador, que era o Tibério. Ele era muito amigo do Tibério.
E o Públio Lentulus conversava por cartas, mandava cartas para o Tibério. Ele mandou para o Tibério uma descrição sobre Jesus e perguntou para o Tibério se ele queria conhecer Jesus. E o Tibério estava, de certo modo, né, abrindo as portas para que o senador Públio Lentulus, que era uma autoridade, pudesse levar Jesus à presença do imperador. Seria o sonho de Jesus realizado. Ele ia pregar o evangelho para o imperador. Já que os judeus não estavam entendendo, compreendendo a missão dele, ele ia fazer isso diretamente com o imperador. E o Públio Lentulus, na hora da crucificação, o processo parou na mão de Públio Lentulus. Ele podia ter assumido a posição de, de, de maior autoridade romana lá em Jerusalém e sequestrado Jesus e dizer, olha, ele vai ser julgado em Roma, ponto. Acabava tudo ali. E ele falhou nesse ponto. Ele podia ter salvado Jesus dessa forma. Como mais tarde o Paulo de Tarso exigiu que fosse julgado em Roma e ele foi pregar o evangelho para o Nero. Então, Jesus podia ter, sim, pregado o evangelho para o Tibério, que era o imperador na época. E, infelizmente, o Públio Lentulus parece que ele estava tão preocupado com a Lívia, que era a mulher dele, que ele supunha que estava traindo ele com o Pilatos, e acabou se perturbando ali com o ciúme da mulher, aquela coisa toda, e se distraiu da questão de Jesus. Olha, chicotei esse cara, ver se ele se sacia a raiva do povo e absolve ele. E não aconteceu nada disso, né? A questão era teológica.